Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 4 de dezembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces. E hoje nós vamos estudar pelos Espíritos Arrependidos. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos pedir para a nossa irmã Lígia fazer. Mestre e amigo Jesus, pleno de gratidão por poder estar aqui mais uma vez ao redor da sua palavra, agradecendo também a espiritualidade amiga que sempre está conosco nesses estudos. Que nós possamos, Senhor, entender plenamente o que aqui vai ser estudado e que isso se fixe em cada um de nós, no âmago de cada espírito encarnado e desencarnado que aqui se encontra. Graças te damos hoje e sempre, Senhor. Muito bem. Pelos Espíritos Arrependidos. Prefácio. Seria injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e arrependidos, que pedem preces. Podem ter sido maus, porém já não o são, desde que reconhecem suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns já começam até a gozar de relativa felicidade, né? Então aqui é os arrependidos. Até fez maldade, mas a ficha já caiu no mundo espiritual, já reconhece o erro e se arrepende daquilo que fez. Então vamos ver a prece? Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, aqui está um espírito que se comprazia no mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, recebê-lo como filho pródigo e lhe perdoar. Espíritos bons, cuja voz ele desprezou, de agora em diante ele vos deseja ouvir. Permiti-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhes força para resistir aos seus maus instintos. Espírito, fala-se o nome do Espírito então. Nós te felicitamos pela tua mudança e agradecemos aos espíritos bons que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias como é doce o prazer de fazer o bem. Também se sentias pequeno demais para esperar consegui-lo. Mas, desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começaste a gozar de uma felicidade que desconhecias, e a esperança entrou no teu coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende. Não repele a nenhum dos que o buscam. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante, não só para não praticares mais o mal, como, sobretudo, para reparares o mal que fizeste. Terás, então, satisfeito a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e os bem-aventurados. Bonita a prece, né? Muito bonita. Vamos agora ver pelos espíritos endurecidos. E é interessante porque ele faz a prece se direcionando ao anjo da guarda do arrependido.
E ele diz assim, cuja voz ele desprezou. Espíritos bons, cuja voz ele desprezou. Porque ninguém, em absoluto, não existe um ser humano na face da terra que não tenha o seu anjo da guarda. Só que ele dá a sugestão, mas a gente não escuta. Por isso que ele usou o termo aqui, desprezou. E a todo tempo o nosso amigo espiritual, o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, como você preferir chamar, eles sempre estão, eles são responsáveis, eles nos ajudam, mas eles não podem interferir no livre-arbítrio. Então, ele dá a sugestão, mas se a gente não escuta, ele abre mão, ele desiste. Porque vai ficar perdendo tempo? Não vai. O espírito obsessor é que ele tem uma ação persistente. Fica. É difícil eles desistirem. Por quê? Porque eles não estão respeitando o livre-arbítrio. Às vezes tem obsessor encarnado, que é aquele ser que fica, que enche a paciência. Então isso é um obsessor encarnado. Então aqui nesse caso, e é uma ação, porque é uma ação persistente, você quer agir sobre o outro, você quer dominar o outro. Então isso é um processo obsessivo. No caso dos amigos espirituais, eles dão a sugestão. Se a pessoa não quer ouvir, fecha. Uma hora vai sentir dor e vai procurar. Por isso que ele usou esse termo de espíritos bons, cuja voz ele desprezou, de agora em diante eles vos desejam ouvir, né? Vamos ver aqui pelos espíritos endurecidos. Prefácio, nosso Kardec coloca assim: os espíritos maus são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal, sentem-se felizes em fazer o mal e não sentem nenhum pesar por isso, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles uma influência funesta, qualquer. E aí ele pede para a gente também ler o capítulo 10, item 6, e o capítulo 12, item 5 e 6. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas: a dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Os primeiros, os maus, são reconduzidos ao bem muito mais facilmente do que os segundos. Quem são os segundos? Os hipócritas. Olha que interessante aqui, que Kardec coloca. Do que os segundos. Na maioria das vezes, são de naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens, pois fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são. Olha, porque o mal, aquele que assume é mal, ele é mal, o hipócrita não. Interessante, né? Como se nota entre os homens, olha só, na maioria das vezes são de naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens, pois fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são, os maus, né? Mas há entre eles um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio de perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Durante o trabalho mediúnico, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que ele diz que eles são indignos de fazê-los. O hipócrita teria essa dificuldade de escrever o nome de Deus? Não. Em absoluto. Por isso é que ele diz, é muito mais fácil você trazer para o bem um perverso do que um hipócrita. Porque o hipócrita, ele dissimula. E a hipocrisia é tamanha que ele acredita na própria dissimulação.
Olha o que Kardec está dizendo. Durante o trabalho mediúnico, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que ele diz que eles são indignos de fazer. Então, isso já demonstra um respeito. Nesse ponto, estão prestes a converter-se, e tudo que se pode esperar deles. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração, que é do sentimento, que às vezes é um ponto mesmo, a gente percebe. Quem já teve a oportunidade de conversar com espíritos em reuniões mediúnicas, e a gente consegue perceber o hipócrita daquele que é o mal, mas que está só esperando uma mãozinha, para ele desistir daquilo, porque ele já está até cansado. E o hipócrita não, o hipócrita está sempre dissimulando. Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas não possuem no coração nenhuma fibra sensível. É aquilo que a gente costuma dizer, acaba indo para o... passa a ser até algo patológico, comportamento psiquiátrico realmente, vai se tornando um frio calculista, exatamente, é um psicopata, entendeu? Ele não tem mais sensibilidade nenhuma, não só percebe. Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas não possuem no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar confiança e se sentem felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois podem governá-los à vontade. E a gente vê hoje, nós hoje, principalmente em 2020, onde todos abrem qualquer portiola, diz ali ser uma nova religião, um seguidor de Cristo, é uma nova igreja, e na verdade fazem daquilo uma empresa para ganharem dinheiro. E faz aquilo sem nenhuma dor. E consegue controlar pessoas, adeptos. E aí eu recordo de Jesus quando ele diz, dai de graça o que de graça recebeste. E quando ele nos advertiu dos falsos profetas que iriam falar no nome dele. Então vamos lá, continuando falando dos hipócritas. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, lembra que os espíritos perversos, eles têm medo de falar o nome de Deus, o hipócrita não. Por isso é que ele diz, o nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para cobrirem suas torpezas. Idade média que o diga. No mundo invisível, e hoje também não está muito diferente não, só que hoje a busca realmente é pelo dinheiro. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para cobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra sem que ninguém desconfie disso. Tem apenas as aparências da fé, mas não é a fé sincera. E aí vamos ver a prece que será lida pela nossa irmã Lígia. Senhor, digna-te lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem, particularmente sobre... Fala-se o nome do Espírito. Espíritos bons, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, ele prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele. Espírito que ainda te comprases no mal, vem ouvir a prece que fazemos por ti. Ela te deve provar que desejamos o teu bem, embora faças o mal. És infeliz, pois não se pode ser feliz fazendo mal. Por que então continuar penando quando depende de ti evitá-lo? Olha os espíritos bons que te cercam,
Vê como são felizes e que não seria mais agradável para ti fruir da mesma felicidade. Dirás que isso te é impossível. Porém, nada é impossível àquele que quer, pois Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a infelicidade, e ninguém está condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também pode ter a de fazer o bem e de ser feliz. Volta para Deus o teu olhar, dirige-lhe por um instante o teu pensamento e um raio da sua divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te de fazer o bem em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, e que um bem-estar que não se pode descrever substituirá as angústias que experimentas. Desde que haja dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua, mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno se houvessem de durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão de tal intensidade que quererás fazê-las cessar a qualquer preço. Mas quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, pois isso é impossível. Tens duas perspectivas diante de ti. Uma, a de sofreres muito mais do que tens sofrido até agora. Outra, a de seres feliz como espíritos bons que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistires na tua obstinação. Basta um simples esforço da tua vontade para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Espíritos bons, fazei que estas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Nós os pedimos isso em nome de Jesus Cristo, que tinha tão grande poder sobre os espíritos maus. Interessante, né? Parece muito bonita também. Vamos nós então para a quinta, prece pelos doentes e obsidiados. Vamos lá. Vamos pegar o prefácio. Pelos doentes. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Então, aqui falando especificamente da doença, ele afirma que faz parte das provas e das vicissitudes da vida terrena, são inerentes, né, fazem parte do corpo físico, né, da grosseria, como ele fala aqui, né, da nossa natureza material, e também da inferioridade do mundo que habitamos. A inferioridade não é o mundo em si, mas quem habita no mundo, tá? E essa inferioridade são o quê? As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos. Germes malsãos. Às vezes, as doenças também são hereditárias. Hereditário porque tem patologias que você adquire porque é da sua família, está dentro da sua família. Então, por exemplo, a depressão, ela é hereditária. Pode pesquisar, quase sempre tem casos na família.
alguns tipos de câncer. Agora a pergunta é, mas Conceição, se a pessoa nasceu ali, o que ela teria a ver com isso? Não, foi para isso que ela nasceu ali. Para ter essa predisposição, para ter essa patologia. Diabetes, tudo. O que a gente tem que entender, por exemplo, nós temos ali um grupo familiar. 5 tem diabetes, 1 não tem. Você está entendendo? Então, às vezes, a gente é conduzido a nascer justamente numa família que vai me trazer predisposições orgânicas para ter aquela patologia ao qual eu preciso para reparar ou expiar. Por exemplo, se eu preciso nascer, vamos supor, eu espírito, eu preciso nascer e passar pela experiência da síndrome de Down, a primeira coisa é ter pais que tenham predisposições para ter um filho síndrome de Down, predisposições orgânicas, porque a lei divina, ela não atropela. Então, as patologias, enfermidades, as doenças, não essas causadas pelos nossos excessos, mas aquela que você já tem toda uma predisposição, você até nasce já com, ou então às vezes você teve uma vida totalmente regrada e de repente estoura uma patologia, isso são processos expiatórios. É uma forma de exatamente eu me reparar com a lei sem que outro irmão tenha que sujar as mãos. Eu gosto sempre de citar a do Ação e Reação, que é essa obra maravilhosa, o André Luiz, Ação e Reação, naquele caso do irmão que mandou matar um irmão para ficar com a herança. E, na verdade, ele mesmo acabou matando o irmão com uma estaca, perfurando os pulmões. Ele matou o irmão para ficar com a herança. Então, o irmão perdoou, o mundo espiritual não se tornou obsessor nem nada, mas o irmão assassino tinha um débito. Então, ele renasceu de uma prostituta, foi abandonado em um orfanato, porque aquilo que eu não valorizo, a lei me tira. Ele valorizou a família? Não, vai nascer sem família. Foi criado em um orfanato, depois quando chegou na idade maior, teve que sair do orfanato, não tinha muita educação, acabou sendo vigia noturno. Era exatamente o que ele fazia com que o irmão... Ele queria tanto a morte do irmão, que ele soltava o irmão à noite, para o irmão ficar andando à noite, para pegar algum tipo de doença, mas o irmão era muito forte e não pegou. Então, ele se tornou vigia noturno, olha que interessante. E, pela sua fragilidade orgânica, veio adquirir a tuberculose, olha aí, e eram os bacilos fazendo nos pulmões o que outrora a estaca fez no próprio irmão. Então, a gente vê, através da patologia, da enfermidade, um processo expiatório. E tem também os excessos, aí a gente pode pegar André Luiz. Estava programada a sífilis de André Luiz? Não. Estava programado câncer no estômago? Não. Foi resultado do quê? Excessos. E André Luiz vai responder? Vai, porque o corpo não era dele. Esse corpo aqui não é nosso, isso é um empréstimo. Na hora que o papai quiser, ele pede de volta. E aí a gente ainda vai ter que dizer, a gente ainda vai ter que prestar conta com tudo que fizemos com esse corpo. Por quê? Porque como eu sou a irmã adulta, vou assim falar, em relação a todos os princípios espirituais que habitam em cada célula do meu corpo, eu coordeno elas. Se eu as adoeço, eu sou responsável por isso, entendeu? Por isso é que nós somos responsáveis por esse templo que é de Deus. Então, eu não sou dona do corpo, eu também sou uma inquilina. Entendemos? Muito louco isso, né? Mas vai aumentando bastante a nossa responsabilidade para com a vida física. Mas o entendimento das pessoas assim é mais rápido quando ele realmente faz alguma coisa e vai surgindo as doenças. Mas as pessoas que de repente dizem assim, mas não tinha nada de repente, aí ficam quase doidas, porque entender por que aconteceu. Uma pessoa sadia, uma pessoa comia isso. Uma pessoa sadia, mas uma pessoa temperamental, uma pessoa agressiva, uma pessoa que guarda muito rancor, muito ódio, tudo isso adoece. Não basta eu fazer exercício regularmente, me alimentar super bem, mas ser uma pessoa rancorosa. Normalmente as pessoas se alimentam bem, não é por respeito ao corpo, é por idolatria à forma.
A pessoa quer apresentar uma forma belíssima, mas não é realmente por cuidado com o corpo, mas sim a idolatria à forma. Porque se comer muito me deixasse formosa, Deus o livre. Não é verdade? É verdade, é verdade. Gente, vamos dar mão palmatória. Olha como o Papai do Céu sabe nos educar. E assim nós vamos parar, nós vamos retomar o próximo estudo na preces pelos doentes e obsidiados, uma vez que a gente bateu bastante, né? Conversamos aí nesse assunto. Então nós vamos finalizar o nosso estudo do Evangelho hoje e a próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos retomar preces pelos doentes e pelos os obsidiados. Vamos agradecer a Jesus em uma prece. Eu solicito que nesse momento, aproveitando o ambiente que a espiritualidade nos proporciona, que cada um aqui presente, você que está aí na sua casa, ouvindo também o Evangelho, faça esse movimento, esse silêncio, 1 minuto, e eleve o seu pensamento a Jesus em uma prece de gratidão, em uma prece de pedido de auxílio. Aproveite esses poucos minutos. Continuando, divino amigo, com a nossa oração, essa fala contigo, nós infinitamente lhe agradecemos por esse momento que o Senhor nos proporciona de mais uma vez estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Conheces, divino amigo, a cada um de nós. Sabes exatamente quem somos, as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas tentações. Contigo estamos sem máscaras. Nós te rogamos que nos ajude a trabalhar o nosso mundo íntimo, para que, Senhor, tu possas curar as feridas morais, chagas morais, que ainda fazem parte da nossa conduta. Precisamos infinitamente da tua força e da tua paz. Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estão. Agradecemos, Senhor, a inspiração que nos foi dada. E que nós possamos sempre refletir em tudo que temos aprendido, em cada estudo, nessa doutrina bendita. Graça te damos, Senhor. Que assim seja.